a raiz de todos os projetos, palavra, fé e amor eterno. A origem de tudo em Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador ressuscitado em nossos corações, o próprio Espírito Santo de Deus. Hoje, nós compreendemos uma verdade espiritual profunda. Amada comunidade da fé, ouça. Nada que é eterno nasce do homem, mas tudo que pertence nasce de Deus. Tudo que permanece nasce de Deus. E dentro dessa revelação está o amor eterno, palavra fé, como raiz espiritual que sustenta todos os demais projetos. A raiz espiritual dos projetos. Em João capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra nos revela que tudo começa na palavra. Nada começa em estrutura, em planejamento ou em ação humana. O início de tudo é a palavra viva de Deus. Isso significa que antes de existir qualquer projeto, já existia a palavra. E se algo não nasce da palavra, não vai permanecer. Aliás, não permanece. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amada comunidade da fé, aqui entendemos o processo espiritual. A palavra gera fé. E a fé gera movimento espiritual. Isso significa que nenhum projeto do reino nasce por emoção ou estratégia humana, mas pela palavra, que ativa fé dentro do nosso coração. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra revela que está na nossa mente, imprimida na nossa mente, que é o coração, que fé não é opcional, é fundamento. Tudo que agrada a Deus precisa nascer de confiança total nele. A revelação central da raiz é o amor eterno. A palavra fé é a base espiritual que sustenta todos os demais projetos. Amor eterno, família, projeto de Deus, amor eterno, clube de mães, amor eterno, adoradores por excelência. Todos eles não nascem separados, mas nascem da mesma fonte: palavra, fé, amor, ação. Amém? A origem espiritual dos projetos é que nada foi separado no céu. Tudo flui de uma única raiz. Está escrito, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre
o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. E o Espírito Santo revela que toda obra verdadeira precisa de fundamento espiritual. Cristo não é apenas parte do projeto. Ele é a base. O amor é a nossa expressão final da raiz. E está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Está imprimida na nossa mente, que é o coração. Somos a carta viva do Cristo vivo ressuscitado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Aqui está o fechamento da raiz espiritual. Palavra gera fé. Fé gera esperança. Amor sustenta tudo. O amor é o resultado visível da raiz invisível. A nossa conexão dos projetos como um só corpo, o Espírito Santo, revela que o amor eterno, palavra fé, é a origem. Os projetos são os frutos. E as vidas alcançadas são o testemunho vivo. Nada está separado, tudo está conectado no mesmo propósito eterno. Amada comunidade, o nascimento dos projetos e a misericórdia de Deus em ação. O Deus que vê antes de agir. Êxodo, está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. E conheço os seus sofrimentos. O Espírito revela um Deus que não é distante, mas atento e sensível à dor humana. Deus não apenas observa, ele reconhece, ele ouve e ele se envolve. Isso significa, amada comunidade da fé, que toda obra que nasce de Deus não nasce por ideia humana, mas por resposta divina a uma necessidade real. O nascimento do amor eterno, clube de mães, dentro dessa revelação, compreende-se que o amor eterno, clube de mães, não nasce como iniciativa social apenas, mas como movimento de misericórdia de Deus em direção do seu povo. Ele é um projeto comunitário, solidário, fraterno, de acolhimento, de fortalecimento de famílias, sem fins lucrativos, mas espiritualmente. Ele é mais do que isso. É resposta do céu para necessidades da terra. O princípio espiritual do cuidado de Deus, ouça, coração, Salmos, está escrito em Salmos, capítulo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Aqui Deus revela seu caráter.
ele se manifesta como cuidado direto aos vulneráveis. Isso significa, amada comunidade da fé, que quando Deus levanta um projeto de cuidado, ele está revelando sua própria natureza através dele. O amor eterno, família, projeto de Deus, nasce da mesma raiz espiritual. Está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Espírito revela que o centro do reino começa dentro da família. Quando Deus quer restaurar uma nação, ele começa restaurando lares. O projeto não é apenas social, é restauração de aliança familiar em Deus. O amor eterno, palavra fé, como sustentação. Está escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. A palavra continua sendo a sustentação de tudo. Nada permanece fora dela. Isso significa que o amor eterno, palavra fé, não é apenas origem, não é apenas origem, é também sustentação contínua de todos os projetos. A expansão dos projetos como movimento espiritual está escrito Atos capítulo 2, versículo 47. E o Senhor acrescentava cada dia à igreja os que se iam salvando. Este versículo revela crescimento que não é forçado. É crescimento que vem como consequência da ação de Deus. Assim também os projetos não crescem por força humana, não se expandem por estratégia apenas, mas pela mão de Deus que abre caminhos. A ordem do crescimento espiritual nada cresce fora da ordem de Deus. Palavra é a origem, fé é ativação, amor é manifestação, ação é projeto, fruto, vidas transformadas. Isso mostra que cada projeto é apenas uma expansão visível de algo invisível que já começou no coração de Deus. E o descanso espiritual na obra de Deus está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós. Presta atenção. Antes de eu ler o versículo, eu vou ler de novo para você entender. Descanso espiritual na obra de Deus. Quando estamos em Deus, nós descansamos. Porque está escrito, Filipenses capítulo 2, versículo 13, e nós vivemos, está imprimida na nossa mente, que é o coração, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O Espírito revela descanso espiritual. Quando entendemos que Deus conduz, não há ansiedade, há confiança. A obra não depende do esforço humano, mas da direção divina. Compreende, coração? A identidade em Cristo, luz do mundo e o legado espiritual. Identidade? Quem somos em Deus? Em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
O Espírito revela algo essencial aqui. Identidade espiritual não é natural, é recebida. Ser filho de Deus não é consequência de esforço humano, mas resultado de um encontro com Cristo. Deu-lhes o poder, significa autoridade espiritual concedida. Isso quer dizer que o ser humano deixa de viver como órfão espiritual, e passa a viver como filho, com acesso ao Pai, direção e herança. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui há uma revelação profunda. A certeza da identidade não vem da emoção, mas do testemunho do Espírito Santo dentro de nós. Isso significa que a identidade em Deus não é dúvida, é convicção espiritual. Nós somos os embaixadores do reino. Está escrito, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Um embaixador não fala por si mesmo, não representa sua própria vontade. Ele representa um reino maior em um território diferente. Isso significa que quem está em Cristo vive na terra, mas carrega valores do céu. Ser embaixador é viver com consciência de missão, onde há caos, leva a ordem. Onde há dor, leva esperança. Onde há trevas, manifesta a luz. Somos a luz do mundo com responsabilidade espiritual, amada comunidade da fé. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14, e quando digo o que está escrito, está imprimida na nossa mente, que é o coração, a palavra da vida. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E que o Espírito Santo nos revela que a luz não existe para si mesma. Ela existe para revelar caminhos. Isso significa que um filho de Deus não pode se ocultar espiritualmente, porque sua existência carrega impacto. A luz revela o que está oculto. Direciona quem está perdido. Dissipa confusão espiritual. E a palavra já está revelada em nosso coração, a mente, porque está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Esta palavra mostra transformação de identidade, não é apenas mudança de comportamento, mas mudança de natureza espiritual. E aqui vai o testemunho como legado e memória espiritual. Está escrito, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Aqui é o testemunho como legado, memória espiritual. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Ouça, coração. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Aqui está um princípio profundo. O valor de uma vida não está no auto-reconhecimento, mas no reconhecimento de Deus. Isso significa que o verdadeiro testemunho não é a autopromoção, mas fruto de uma vida aprovada pelo céu. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. A presença do Espírito Santo de Deus revela a sua palavra dizendo que algo extremamente profundo aqui.
Cada vida é uma carta espiritual escrita por Deus através de pessoas. Isso significa que o que vivemos escreve uma mensagem, o que fazemos comunica o reino, o que deixamos impacta gerações. E a palavra continua dizendo em João capítulo 15, versículo 12: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor, amada comunidade da fé, é o selo final da identidade de Cristo. Não é teoria, é prática viva. O amor é o que transforma testemunho em legado eterno. E aqui vai o testemunho como memória eterna. Dentro dessa revelação, o Espírito Santo mostra. Ele revela que o maior presente de uma vida não está no que ela conquista para si, mas no que ela deixa nos outros. O verdadeiro legado, amada comunidade da fé, não é material, é espiritual. Quando uma vida é vivida em amor, ela se torna a memória viva de Cristo na terra. E essa memória não se apaga. Não, porque não é escrita por homens. Não é escrita por homens. Tá entendendo? É escrita pelo Espírito de Deus. É uma vida de entrega, fé, força, vida em espírito e verdade. Vida de entrega e fluxo espiritual. Está escrito em Atos capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E o Espírito revela que um princípio espiritual de governo do reino, a vida, não foi projetada para retenção, mas para fluxo. Dar no reino de Deus não é perda, é continuidade de vida espiritual. Quem entende isso, amada comunidade da fé, compreende que o que se libera em amor não se perde, se multiplica em impacto eterno. Dar também revela liberdade interior. Quem entrega não está preso ao que possui, mas conectado ao que Deus faz através dele. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos dado. E o Espírito revela uma lei espiritual de reciprocidade divina, não humana. Deus não apenas devolve, ele amplia o que foi liberado em amor. Isso significa que no reino, o que se planta em vida se torna colheita em destino. E aqui vai a centralidade de Deus em todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36, está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Espírito Santo revela o ciclo eterno da existência. Tudo nasce em Deus. Tudo é sustentado por Deus. Tudo retorna para Deus. Isso significa, amada comunidade da fé, que nada na vida espiritual é independente. Tudo existe dentro do fluxo de dependência e propósito divino. Colossenses, está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 17. É ele. E ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Escute. E ele
é antes de todas as coisas. E todas as coisas consistem por ele. Aqui entendemos, amada comunidade da fé, que Cristo não é apenas participante da vida. Ele é o sustentador de toda existência. Nós somos a identidade como povo de Deus, sim. Está escrito e nós vivemos, está imprimida na mente do coração. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aqui o Espírito revela a identidade coletiva espiritual. Não é apenas sobre indivíduos, mas sobre um povo separado para refletir Deus na terra. Ser povo de Deus significa viver com propósito, agir com consciência espiritual, refletir o caráter do reino. É a nossa força, a nossa fé, é superação espiritual. Uau! Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13, toma posse. Viva a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra revela e ela não fala de autossuficiência, mas de dependência ativa de Deus. O posso não nasce da capacidade humana, mas da presença divina que sustenta. Isso significa que a força do cristão não está no braço, mas na presença. E está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E ser mais que vencedor aqui significa não apenas vencer batalhas, mas carregar identidade de vitória antes mesmo da luta terminar. Amada comunidade da fé em Cristo, a vitória não é resultado, é natural, é natureza espiritual. E está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13, escute. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O Espírito revela algo profundo aqui. Até a vontade de servir vem de Deus. Deus é maravilhoso, Ele é fiel. Isso significa que Deus inicia o desejo, Deus sustenta o processo, Deus contempla a obra. E nós vivemos uma vida em espírito e em verdade. Está escrito está escrito em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A palavra já revela, já está revelada, toda a Bíblia já está revelada, pela graça de Deus. E aqui, o Espírito revela que relacionamento com Deus não é externo, mas interno. Adorar em espírito significa conexão invisível e profunda. Significa alma profunda em Deus. Relacionamento, conexão. Adorar em espírito significa conexão invisível e profunda, amada comunidade. Adorar em verdade significa viver sem máscaras, diante de Deus. É viver em espírito com Deus, em verdade com os irmãos. Em espírito com Deus, em verdade com os irmãos. Sim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos revela dizendo, orai sem cessar. O que significa? Repetição de palavras? Não. Não é isso. Isso não significa repetição de palavras, o orar sem cessar. Mas continuidade de consciência espiritual é viver conectado com Deus em todas as situações
da vida. É isso que significa orar sem cessar. A todo momento você está ali, ó, em mente, falando em espírito e em verdade com Deus, em conexão. Em todas as situações da nossa vida. Em espírito, com Deus e em verdade. Conosco mesmo, primeiramente, né? Para com Deus, porque quando estamos em Deus, nós estamos vivendo o elo perfeito, o amor sincero. Amém? 1 Tessalonicenses está escrito, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Gratidão aqui é maturidade espiritual. Não dependência, não depende de circunstâncias, tá entendendo? Gratidão aqui é maturidade espiritual, não depende de circunstâncias, mas de entendimento. Amada comunidade da fé, Deus está conduzindo todas as coisas para um propósito maior. Sempre vai ser assim. Sempre foi assim, sempre vai ser. Conduzindo para um propósito maior em nossas vidas. Tá entendendo? Deus é Deus. E aqui eu quero dizer o testemunho vivo, a expansão da obra e a confissão de fé final. O testemunho da vida, como expressão da graça de Deus dentro de toda essa caminhada. A embaixatriz Lígia Mara compreende algo profundo que o Espírito Santo revela continuamente em seu coração. Todos os dias de respirar, dizendo que o maior testemunho de uma vida não está naquilo que ela acumula para si, mas naquilo que Deus manifesta através dela para alcançar outras vidas. Não só a minha, mas a sua que crê. Não só a minha, mas a sua vida que também crê e tem fé. Porque servimos o mesmo Deus em um único só propósito e voz. Fé. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este versículo revela que a verdadeira obra nunca aponta para o homem, mas para Deus. As boas obras não existem para exaltação humana, não, mas para revelar o amor do Pai através das nossas atitudes, cuidado, serviço e relacionamento com o próximo. Amada comunidade da fé, o Espírito revela que o verdadeiro testemunho não é aparência espiritual. É fruto visível de amor, verdade e graça. E o testemunho, como vida vivida no amor, o Espírito Santo revela que Cristo Jesus, o ressuscitado em nossos corações, viveu exatamente isso na terra. Acolheu, serviu, ensinou, cuidou, amou, restaurou vidas. E hoje continua essa mesma obra através daqueles que se entregam ao seu Espírito. Como está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui é uma revelação profunda. A vida em Deus não é apenas mudança de comportamento.
É Cristo vivendo através da pessoa. Isso significa, amada comunidade da fé, que o amor que acolhe vem dele. A força para continuar vem dele. A compaixão vem dele. O cuidado vem dele. E aqui vai o projeto como extensão do amor de Deus. Dentro dessa revelação espiritual, todos os projetos nascem da mesma raiz viva. Amor eterno, palavra fé. A raiz espiritual. Amor eterno, família, projeto de Deus. Restauração da aliança familiar. Amor eterno, clube de mães. Acolhimento, fortalecimento e cuidado comunitário. Amor eterno, adoradores por excelência. Adoração, entrega e comunhão espiritual. Todos são expressões diferentes, mas todos são expressões diferentes da mesma fonte. A palavra viva gerando fé e a fé se manifestando em amor. Está escrito em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira. Vós, as varas. E o Espírito revela que nenhum fruto existe separado da raiz. Isso significa que os projetos não vivem separados de Deus. As obras não se sustentam sozinhas. O fruto depende da permanência na presença de Cristo. E aqui vai a expansão como sopro de Deus. O crescimento das mensagens, das plataformas e do alcance dos projetos não é visto como conquista humana, mas como manifestação da vontade do próprio Deus. Como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. E o Espírito Santo revela que quando a sua palavra é liberada com verdade, ela produz frutos, ela produz fruto, inevitavelmente. Ela alcança corações, famílias, bairros, cidades, nações. Porque a palavra carrega vida dentro dela. Como diz Abacuque, capítulo está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Vou repetir. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E o Espírito revela expansão espiritual global. A glória de Deus não foi criada para ficar limitada. Não, ela se espalha através daqueles que vivem e testemunham sua verdade. E o descanso? E o descanso de quem vive? De quem confia em Deus? Vive e confia em Deus. Vive a verdade e confia em Deus. A embaixatriz Lígia Amara compreende que quando se conhece verdadeiramente a vontade de Deus, o coração entra em descanso, porque quem conduz a obra é o próprio Senhor. Como está escrito,
Em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o Espírito revela que confiança verdadeira produz descanso verdadeiro. Assim como descansamos no próprio Espírito da verdade, ele nos revela dizendo em Mateus, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo não chama apenas para trabalhar, chama para descansar nele. O descanso espiritual nasce quando entendemos que Deus já está à frente. Deus já preparou caminhos. Deus sustenta aquilo que nasce dele. E a conclusão final é a vida completa em Deus. A vida em Deus não é vazia, amada comunidade da fé. A vida em Deus não é vazia, pesada ou sem direção. Ela é propósito, identidade, comunhão, verdade, transformação, amor em movimento. Tudo que é gerado pelo Espírito permanece. O que nasce em Deus não morre no tempo, não se perde nas circunstâncias, não depende da aprovação humana, porque carrega eternidade. Amada comunidade da fé, sei que você tem ouvidos para ouvir e você está ouvindo o que o Espírito está dizendo ao seu coração hoje. Essa é a nossa confissão de fé. Em vida, tomada de posse espiritual. Hoje, eu declaro diante de Deus e dos céus, eu reconheço que minha vida nasceu de um propósito eterno. Eu declaro que não vivo por acaso, mas pela vontade soberana de Deus. Eu reconheço que o amor eterno, palavra fé, é raiz espiritual levantada pelo Senhor para gerar vida, fé e amor através das nações. Eu declaro que todos os projetos que nasceram dessa raiz pertencem a Deus e são sustentados por sua graça. Amor eterno, família, projeto de Deus. Amor eterno, clube de mães. Amor eterno, adoradores por excelência. Eu declaro que essas obras não são humanas, mas respostas da misericórdia de Deus para necessidades da terra. Eu declaro que sou filho, filha de Deus, embaixador, embaixatriz do reino, luz no mundo, a carta viva escrita pelo Espírito Santo. Eu declaro que Cristo vive em mim e através
de mim manifesta amor, cuidado, verdade e esperança. Eu declaro que tudo que Deus começou, Ele sustenta, aperfeiçoa e completa. Eu declaro que nenhuma promessa do Senhor cairá por terra. Eu declaro que a palavra continuará gerando fé, a fé continuará gerando amor e o amor continuará alcançando vidas. Eu declaro que minha vida será a memória viva da graça de Deus nesta terra. E tomo posse, pela fé, de toda direção, propósito e promessa liberada pelo céu. Em nome de Cristo Jesus, o ressuscitado em nossos corações pelo Espírito da sua glória. Amém.